Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa nossa primeira aula sobre função modular, nós vamos definir o módulo ou valor absoluto de um número real na forma algébrica e na forma geométrica. E também vamos estudar as suas propriedades e aplicar em alguns exercícios. Barbadinha. Então, definição de módulo ou valor absoluto de um número real. Então, dado o número real x, o seu módulo ou valor absoluto, representado por desta forma aqui, ó, quer dizer, um número entre duas barras. Eu leio isso aqui, módulo do número x, ou valor absoluto do número x. Então, o seu módulo ou valor absoluto, representado dessa forma, é igual ao próprio número real x, se ele for maior ou igual a zero. E será igual ao seu oposto, ou seja, menos x, se ele for menor do que zero. Ou seja, representando o que está escrito aqui em cima na forma algébrica em matemática, ó, então o módulo do número x vai ser igual ao próprio x aqui, se esse x for maior ou igual a zero, e vai ser menos o x se o x for menor que zero. Tá? Então isso significa que se aqui dentro das duas barras tiver um número positivo, o resultado disso aqui vai ser ele mesmo, tá? Porque ele é um número positivo. Ou se ele for zero, se aqui dentro é zero, vai ser o próprio zero. Tá? Porque é maior ou igual a zero. Agora, se aqui dentro das duas barras tiver um número negativo, o resultado vai ser menos esse número. E menos o menos aqui do número vai ficar positivo. Tá? Então, isso implica que o módulo nunca vai ter resultado negativo. Ele sempre vai ser positivo ou zero. Barbadinha. Tá? Exemplo, ó, módulo de 12. Como 12 é positivo, o resultado vai ser ele mesmo. Ó. B, ó, módulo de 4,3. Como ele é positivo, vai ser ele mesmo, 4,3. O C, módulo de menos 8. Bom, agora ele é negativo, ó, ele é menor que zero. Então vai ser menos o x, menos o menos 8. Ó. Menos menos 8. E menos vezes menos aqui vai dar mais 8. Tá? Então o resultado é um número positivo aqui. D, ó, módulo de menos raiz de 5. Então vai ser menos menos raiz de 5, que vai dar mais raiz de 5. O D, ó, módulo de menos 3 quartos. Né? Então vai ser mais 3 quartos. Veja que aqui eu já fiz direto. Ó, tá? Porque seria menos menos 3 quartos, que dá mais 3 quartos. E o F, módulo de zero, é o próprio zero. Né? Porque vai ser o módulo de x, vai ser o próprio x, se ele for maior ou igual a zero. Ah, barbadinha. Significado geométrico, né? Ou a definição geométrica aqui. Ó. O módulo ou valor absoluto de um número real representa geometricamente a sua distância à origem. Tá? É a distância desse número ao zero. Então, por exemplo, aqui, ó, o módulo de 12 é 12, significa que a distância do número 12 ao zero é 12. Tá? A distância do 4,3 ao zero é 4,3. A distância do menos 8 ao zero é 8. Ó. Tá? A distância do menos 3 quartos ao zero é 3 quartos. A distância do zero ao zero é zero. Está em cima da origem. Tá? Então, ilustrando isso, ó, temos aqui uma reta e o zero aqui como referencial. Ó. Então, aqui a distância do 1 ao zero é 1, ó, tá? Que é o módulo de 1. Tá? A distância do menos 1 a 0, tá? É 1 também, que é o módulo de menos 1. Tá? A distância do 2 ao 0 é 2 unidades, tá? Que é o módulo de 2. A distância de menos 2 a 0 são 2 unidades, que é o módulo de menos 2. A distância de 3 a 0 é 3, que é o módulo de 3. A distância de menos 3 a 0 é 3, que é o módulo de menos 3. E assim por diante. Tá? Barbadinha. Tá? Agora veja isso aqui. Ó. Se o módulo do número x é 3, por exemplo, então esse x vale 3 ou x vale menos 3, pois o módulo de 3 é igual a 3 e o módulo de menos 3 é 3. Tá? Essa igualdade que aparece aqui, ó, tá? Veja que eu tenho uma igualdade com sentido completo e uma variável. Então isso aqui é uma equação, tá? Em que a variável está dentro do módulo, então é uma equação modular. Tá? Então é como se eu estivesse resolvendo essa equação. Qual é o número cujo módulo é 3? Então a resposta é esse número é 3 ou esse número é menos 3. Tá? Então a solução dessa equação são duas soluções, eu tenho dois valores. Tá? Barbadinha. Agora, se o módulo de x é igual a menos 3, então não existe valor para x que se tenha módulo de x igual a menos 3. Quer dizer, o módulo nunca pode ser igual a um número negativo.
Tá? Nós vimos aqui, ó, sempre vai dar um número positivo ou zero. Tá? Então, ó, o módulo, o valor absoluto de um número real, nunca é negativo. Tá? Então, essa equação aqui não tem solução. Tá? O conjunto de solução aqui é vazio. E aqui o conjunto de solução é o 3 e o menos 3. Tá? Continuando, então, ó. Módulo da diferença entre dois números. O módulo da diferença entre dois números, a diferença significa subtração. Quer dizer, se eu subtraio dois números, o que significa o módulo dessa subtração? Então, o módulo da diferença entre dois números é igual à distância entre esses dois números. Barbadinho, por exemplo, tá? Módulo de 4 menos 1. A diferença é a subtração. Ó. Eu tenho aqui a diferença entre o 4 e o 1. Então, eu quero a distância entre 4 e 1. Então, vamos resolver isso aqui. Ó. 4 menos 1 é 3, o módulo é 3. Então, isso significa que a distância do 4 ao 1, ou do 1 ao 4, é 3. Tá? Veja na ilustração aqui. Ó. Eu tenho 4 aqui, ó, pontinho vermelho, e o 1 aqui. Ó. Então, a distância desses dois pontos ó, é 1, 2, 3 unidades. Tá? Outro exemplo B. Ó. Tá? Módulo de 1 menos 3. Resolvendo aqui dentro, 1 menos 3 é menos 2 e módulo de menos 2 é 2. Então, isso significa que a distância do 1 ao 3 é 2. Tá? Veja aqui, ó, tá? Pontinho azul no 1 aqui e pontinho azul no 3. Ó. A distância entre esses dois pontos são 2 unidades, ó, 1, 2. Tá? Letra C, ó. Módulo de 3 menos menos 2. Então, vamos resolver isso aqui. Ó. Menos e menos aqui dentro dá mais. Então, fica 3 mais 2 em módulo. E o módulo de 5 é 5. Então, significa que o 5 aqui é a distância entre o 3 e o menos 2. Aqui está a diferença. A diferença entre 3 e menos 2. Tá? Então, distância de 3 a menos 2. 3 aqui ó, em verde, aqui o ponto em verde, e o menos 2 em verde. Então, a distância entre esses dois pontos em verde aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Barbadinha. Agora vamos ver a distância entre dois números negativos. Ó. A distância entre o menos 4 e o menos 1 é menos 4 menos o menos 1. Tá? Menos e menos aqui dá mais, menos 4 mais 1, que é menos 3, e módulo de menos 3 é 3. Então, a distância de menos 4 a menos 1, 3 unidades. Tá? Então, veja aqui em amarelo, ó, o ponto 4, menos 4 e o ponto menos 1. A distância, ó, 1, 2, 3 unidades. Barbadinha. Então, de modo geral, ó, a distância entre dois pontos A e B é o módulo da diferença de A menos B, ou módulo de B menos A. Tanto faz a ordem, porque como é em módulo, sempre vai dar não negativo. Tá? Positivo ou zero. Tá? E exercício 1. Ó, calcule. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para revisar essas ideias. Módulo de menos 10. Como ele é negativo, vamos fazer menos ele, né? Menos menos 10, que vai dar mais 10. Módulo de 15. Como ele é positivo, é ele mesmo, 15. C. Módulo de 8 mais módulo de 3. Módulo de menos 8 mais módulo de 3. Como aqui é negativo, né, vai ser menos menos 8. Módulo de 3 é 3. E menos menos 8 é 8. E 8 mais 3 vai dar 11. Claro que a gente já podia colocar direto, né? Módulo de 8 é 8, de menos 8 é 8 e módulo de 3 é 3. Tá? Mas eu estou insistindo um pouquinho aqui com esse menos na frente quando é negativo, que depois nós vamos ter equações e que nós vamos ter que fazer isso aqui. Então, nós já estamos prevendo o futuro aqui, né? Sendo vidente. Né? Letra D, ó. Módulo de menos 4 somado com módulo de menos 10. O módulo de menos 4 é 4. Agora eu estou fazendo direto. Ó. Módulo de menos 10 é 10. E 4 mais 10, 14. Barbadinha. Letra E. Módulo de menos 12 mais 3. Então, resolvendo aqui, menos 12 mais 3 dá menos 9. Módulo de menos 9 é 9. Barbadinha. Letra F, ó. Módulo de 12 menos 3. Então, 12 menos 3 é 9. Módulo de 9 é o próprio 9. G, ó. Módulo de menos 12 mais o módulo de 3. O módulo de menos 12 é 12, módulo de 3 é 3, e 12 mais 3 é 15. H. Módulo de menos 10 menos 7. Menos 10 com menos 7 dá menos 17, e o módulo vai dar 17. I. Módulo de menos 15 menos o módulo de menos 4. Ó. O módulo de menos 15 é 15. Menos, ó, menos, né, repetir-se menos, e módulo de menos 4 é 4. E 15 menos 4 dá 11.
Tem que ter cuidado aqui, ó, quando a gente tem subtração com módulo, ó, o módulo não é parênteses, ele não funciona como parênteses. Eu não posso fazer menos com menos aqui e colocar mais aqui. Veja que eu tenho que repetir esse menos aqui e colocar o resultado do módulo de menos 4, que é menos menos 4, que vai dar mais 4. Tá? Então tem que ter cuidado. E J, 5 vezes o módulo de menos 4, menos 2 vezes o módulo de 3. O módulo de menos 4 é 4 e o módulo de 3 é 3. Então fica 5 vezes 4, que é 20, menos 2 vezes 3, que é 6. E 20 menos 6 dá 14. Barbadinha. Então vamos agora ver as propriedades do módulo de um número real. Essas propriedades são importantes também, que a gente usa, elas nos ajudam a resolver muitos problemas, principalmente depois das equações modulares e as inequações modulares. Então, primeira propriedade. Essa primeira a gente até já viu sem querer. Ó. O módulo do número x é igual ao módulo do menos x, para todo x pertencente aos reais. Tá? Claro, o módulo de um número e o módulo do mesmo número negativo vai dar igual, porque vai dar sempre positivo. Ó. Módulo de 8 é igual a 8, módulo de menos 8 é igual a 8. Então, o módulo de 8 é igual ao módulo de menos 8. Tá? Barbadinha. Segundo, ó, o módulo de x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual a simplesmente x ao quadrado. Essas igualdades aqui dessa propriedade são importantes, porque às vezes aparecem, por exemplo, o módulo de x ao quadrado. E eu posso substituir tudo isso aqui por simplesmente x ao quadrado, ou quando aparecer assim também. Tá? Então fica fácil. Vamos ver dois exemplos aqui verificando essa igualdade. Exemplo, ó, no A, se x é igual a 2. Tá? Então vamos resolver cada um aqui separado e ver que vai dar sempre igual. Primeiro aqui, o x ao quadrado dentro do módulo. Então, como x é 2, ó, 2 ao quadrado, o módulo de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o módulo de 4 é 4. Tá? Agora, o x está dentro do módulo 2 e o expoente está fora do módulo. Ó. Então, módulo de 2 ao quadrado. Módulo de 2 é 2 e 2 ao quadrado é 4. E agora, simplesmente x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, deu tudo igual. Ó. Barbadinha. Agora, item B. Ó. Vamos pegar um número negativo, x igual a menos 10. Então, vamos fazer essa parte aqui, módulo do x ao quadrado. Como o x é negativo, nós vamos botar ele entre parênteses para elevar o quadrado aqui, dentro do módulo. Ó. Então, ó, menos 10 entre parênteses ao quadrado. E menos 10 ao quadrado é 100, dentro do módulo ainda. E módulo de 100 é 100. Tá? Agora, vamos fazer essa forma. Só o x dentro do módulo, só o menos 10 dentro do módulo. E o módulo de menos 10 é 10, e 10 ao quadrado é 100. Barbadinha. Agora, só x ao quadrado. Como ela é negativa entre parênteses, ó, menos 10 ao quadrado é 100. Então, dá tudo igual. Tá? Então, propriedade, né, é fácil aqui de ver. Né? Uma observação aqui. Ó. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a um módulo de x, para x pertencente aos reais. Tá? Essa igualdade aqui é importante, que muitas vezes quando eu tenho raiz de x ao quadrado igual a módulo de x, isso nos resolve muitas situações. Tá? Veja, por exemplo, ó, raiz de 5 ao quadrado, quer dizer, eu estou colocando no lugar do x o 5. Ó, tá? Então, 5 ao quadrado é 25, raiz de 25 é 5. E o 5 é o módulo do 5. Ó, tá? Eu estou considerando aqui ó, o 5 no lugar do x, então o x é 5. Então eu tenho x ao quadrado, 5 ao quadrado, daí resolvi, 5 ao quadrado é 25, que dá 5. E esse 5 é o módulo do x, que é o módulo de 5. Tá? Agora aqui, ó, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Então agora o x é menos 5. Ó, e menos 5 ao quadrado é 25. Aí de 25 é 5, que é o módulo de 5. Tá? Então veja, primeiro tem que resolver a potência aqui. Tá? Para calcular aqui que vai dar um módulo de 5 para essa propriedade aqui. Agora, se eu tenho raiz de menos 5 ao quadrado, isso aqui é diferente de menos 5. Então, isso aqui implica que eu não posso simplificar o radical com expoente. Tá? Eu tenho que resolver aqui dentro, tá? Por causa dessa igualdade. Tem que ter cuidado aqui. Tá? Continuando, então. Terceira propriedade, o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y para x e y pertencentes aos reais. Quer dizer, o módulo de um produto tá, é igual ao produto dos módulos dos fatores. Tá? Bem fácil isso aqui. Ó. Por exemplo, ó,
O módulo de 8 vezes 5 é igual ao módulo de 8 vezes módulo de 5. Ó, né? Vamos ver se vai dar igual. Ó. 8 vezes 5 aqui é 40 dentro do módulo. Módulo de 8 é 5 e módulo de 5 é 5. Módulo de 40 é 40 e 8 vezes 5 é 40. Então, né, a igualdade se tornou verdadeira. Ó. 40 é igual a 40. No B, ó, tá? Módulo de 4 vezes menos 3 é igual ao módulo de 4 vezes o módulo de menos 3. Então, vamos ver se é igual mesmo. Então, vamos resolver. Ó. A gente resolve a esquerda e a direita da igualdade e vê se vai dar igual no final. 4 vezes menos 3 é menos 12, dentro do módulo. Módulo de 4 é 4, módulo de menos 3 é 3. Módulo de 12 é 12 e 4 vezes 3 é 12. Ó. 12 é igual a 12. Então, está verificada a igualdade. O C, ó, vamos pegar dois negativos. Ó. O módulo de menos 7 vezes menos 5 é igual, tem que ser igual ao módulo de menos 7 vezes o módulo de menos 5. Então, produto aqui, menos 7 vezes menos 5 dá mais 35 dentro do módulo. Módulo de menos 7 é 7, módulo de menos 5 é 5. 7 vezes 5. Módulo de 35 é 35 e 7 vezes 5 é 35. E a igualdade se torna verdadeira. Barbadinha. Quarta propriedade, né? O módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, para x e y pertencem aos reais. Então, agora tem que ter cuidado. Ó. Quando eu tenho o módulo da soma, não vai ser só igual à soma dos módulos. Tá? Não é de maneira semelhante lá. Tá? É um pouquinho diferente. Não é só igual, ele pode dar menor. Vai depender dos números que eu tenho aqui. Vai depender dos sinais. Tá? Por exemplo, ó, exemplo A. Ó, se o x é 5 e o y é 7. Tá? Então, vamos substituir ali e verificar o que dá com essa desigualdade. Então, substituindo lá o módulo de 5 mais 7, substituindo aqui, vai ser menor ou igual a módulo de 5 mais módulo de 7. 5 mais 7 aqui é 12 em módulo. Módulo de 5 é 5, módulo de 7 é 7. Módulo de 12 é 12. Então, 12 é menor ou igual a 12. Tá? Menor ou igual. Como é igual, é verdadeiro. Né? Então, né, essa propriedade é válida aqui. Tá? Letra B, ó. Se o x é menos 5 e o y é menos 7, os dois negativos. Então, vamos substituir ali para verificar a propriedade. Então, módulo de menos 5 mais menos 7 é menor ou igual a módulo de menos 5 mais módulo de menos 7. Somando menos 5 com menos 7 dá menos 12. Ó. Módulo de menos 12 é menor ou igual, módulo de menos 5 é 5, módulo de menos 7 é 7. E o módulo de menos 12 é 12, 5 mais 7 é 12. Então, 12 é menor ou igual a 12. Tá? Da mesma igualdade que nós tínhamos ali. Barbadinha. Letra C, ó. Agora o x é menos 5 e y é 7. Número de sinais contrários. Ó. Então, módulo de menos 5 mais 7, substituindo ali na soma, é menor ou igual a módulo de 5 mais módulo de 7. Menos 5 mais 7 dá 2. Ó. Módulo de 2 é menor ou igual, aqui dá 5, aqui dá 7. Módulo de 2 é 2, 2 é menor ou igual a 12. Então, isso é verdadeiro, que 2 é menor que 12. Então, verificou-se a propriedade. Letra D. Agora o x é 5 e o y é menos 7. Então, o módulo de 5 somado com menos 7 tem que ser menor ou igual a módulo de 5 mais módulo de menos 7. 5 mais menos 7 dá menos 2. Ó. Módulo de 5 é 5, módulo de menos 7 é 7. Módulo de menos 2 é 2, é menor ou igual a 12. E realmente 2 é menor ou igual a 12. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Divulga, então, nossas aulas para os seus colegas. Na próxima aula, nós vamos ver alguns exercícios, né, aplicando principalmente a definição de módulo e as propriedades.